Sejam bem-vindos no Treino Consultório ao Vivo. Aqui é onde eu explico, eu ajudo nutricionistas a gerarem mais resultados. Estamos aqui no primeiro episódio e hoje o tema vai ser sobre como ajudar o seu paciente a ter mais hipertrofia. E por que eu falo que o objetivo aqui é ajudar outros nutricionistas a terem mais resultado? Porque resultado gera resultado. Então, se você tiver gerar mais resultado no seu paciente, mais resultado você terá. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Lucas Maeda, eu sou nutricionista. Hoje eu atendo vários pacientes, eu vivo de consultório e eu sei que muitas pessoas também querem fazer isso ou já estão fazendo isso, mas querem melhorar os seus resultados. E eu sempre falo que para melhorar o seu resultado, seja financeiro, seja reconhecimento, seja autoridade, você precisa, na verdade, melhorar o resultado que você gera para o seu paciente. Então o que eu estou aqui hoje é para fazer você gerar mais resultado. Mas vamos lá, Vamos começar. Aqui eu separei alguns temas e hoje a gente vai falar sobre o que é a hipertrofia, Então estou aqui com o meu checklist. Eu vou falar também como ajudar o seu paciente a conquistar essa hipertrofia desejada, ou melhor, conquistar o que ele deseja. E aí vocês vão entender o porquê que eu falo isso. Eu também aqui vou tratar sobre como não passar uma dieta de hipertrofia, como não errar na prescrição dietética, como fazer uma dieta de hipertrofia, então como fazer de forma assertiva essa prescrição. E também eu vou falar, como que você gerando resultado de hipertrofia para o seu paciente, como isso é bom para você dentro do seu consultório, Então vou te dar um overview aí sobre esse aspecto, porque quanto mais resultado você gera, de novo, mais resultado você tem. E eu vou te passar alguns insights sobre isso para você aplicar na sua prática clínica, ou enfim, você que está se formando, você já começar aplicando e já receber muito em troca disso. Eu não estou falando só de aspecto financeiro, mas também, tá bom? Outra coisa que a gente trata muito é a cada quanto tempo nós precisamos manipular uma dieta de hipertrofia. Então, quanto tempo, o paciente precisa voltar em consulta, ou a cada quanto tempo você vai mudar a dieta desse paciente, é um outro ponto que a gente vai falar. E, principalmente, quando você vai começar uma nova dieta de hipertrofia, ou quando você vai parar com uma dieta de hipertrofia. Então, a gente sabe que o paciente ele chega, aí ele passa por um processo, depois aí ele muda de ideia. O Christian, por exemplo, que é nutri, que ele é meu paciente. E poxa, o Christian, a gente começou fazendo uma dieta de hipertrofia, estava indo super bem, e ele falou, agora eu quero secar. Mudamos o foco e em janeirão a gente já vai começar outra dieta de hipertrofia. Então, como fazer essas manipulações e quando fazer? Esse é também um outro aspecto que a gente vai abordar. Bom, então, para começar, o que é hipertrofia? Se a gente pegar aí a classificação, baseada em literatura científica, a gente vai descobrir que é o aumento da área de secção transversa do músculo. Então, definição difícil, que definição bonita, científica. Basicamente é o aumento, aí, o ganho de massa muscular, o aumento desse músculo, E aí, primeiro ponto, o músculo ele pode aumentar por várias razões, Você pode aumentar aí o seu músculo porque você conseguiu colocar mais substâncias ali dentro, você consegue aumentar o seu músculo, esse tamanho, porque você criou novas proteínas lá dentro. Então existem aí as classificações de hipertrofia que não necessariamente elas são 100% corretas, mas didaticamente é muito boa. E a gente fala de hipertrofia sarcoplasmática ou hipertrofia miofibrilar, que aí são coisas diferentes quando a gente vê do ponto de vista didático. E não que uma ocorra e a outra não, enfim, vamos lá, vamos entender o que é isso. Para começar, hipertrofia sarcoplasmática seria aquilo que está no sarcoplasma. O sarcoplasma, para quem não sabe, voltando um pouquinho aí na bioquímica, na citologia, gente, só um parênteses, aqui eu sempre vou trazer a teoria aplicada à prática, mas principalmente que é geradora de resultado. Eu falo com as pessoas que trabalham comigo, com meus alunos, que é o TPR, Você tem que ter teoria, prática e resultado. Não adianta você ter teoria sem prática, porque não vai valer de nada. Não adianta ter prática sem teoria, porque você pode ser um charlatão. E não adianta também ter teoria prática e não ter resultado, porque não vai ter retorno nenhum. Então, no método TPR, vamos lá. Primeiro ponto, teoria. Quando você tem um aumento da hipertrofia sarcoplasmática, é quando você adiciona coisas ou aumenta o conteúdo que tem no citoplasma da célula muscular. E por que eu falo sarcoplasmática? Porque sarco é de músculo. Lembra, por exemplo, quando a gente fala de perda de massa muscular em idosos? Como que a gente chama? Sarcopenia. Sarco é de músculo, de massa muscular. Então já pega esse insight aí para você, no seu consultório mesmo, com o seu paciente, explicar para ele o que ele está passando, ou enfim, o que o pai dele está passando, os avós dele estão passando. Sarcoplasmático é de músculo. Então, quando você aumenta o conteúdo que está lá no citoplasma, que não necessariamente é proteína,
a gente chama isso de hipertrofia sarcoplasmática. Isso pode acontecer, por exemplo, pelo aumento da hidratação celular. Se eu aumento o conteúdo de água dentro da minha célula muscular, eu aumento o tamanho dela, eu aumento o volume interno da célula. E aí é considerado uma hipertrofia. Além disso, nós temos a hipertrofia miofibrilar. São das proteínas mesmo, né? Essas proteínas contráteis, as proteínas que estão ali no músculo, que compõem a fibra muscular. E aí é uma hipertrofia que acontece a mais longo prazo. Então é uma hipertrofia secundária, vamos falar assim, né? Ela começa a acontecer de maneira mais significativa com o tempo. E é por isso que quando a gente fala de hipertrofia, é muito complexo o caso. Não é simplesmente chegar e pensar, é só da proteína, é só da caloria, é só fazer isso, é só treinar. É bem mais complexo do que a gente pensa. Porque uma hipertrofia verdadeira, ela é de fato a construção dessas proteínas, né? Então, para não ser algo transitório e para você gerar um resultado verdadeiro, você tem que entender todo esse contexto teórico, como fazer na prática, que é o que eu vou te ajudar aqui, e aí como gerar isso em resultado, transformar esse resultado para os seus pacientes, que vai se traduzir em resultado para você mesmo, né? Então vamos lá, já entendemos um pouquinho o que é a hipertrofia, certo? Tanto a sarcoplasmática quanto a miofibrilar. Agora vamos entender, né, como que você vai ajudar seu paciente nessa questão aí, né? A ganhar essa hipertrofia, a ter essa hipertrofia. Então é o seguinte, quando a gente pensa em como ajudar o seu paciente, o primeiro ponto que você tem que ter de atenção é entender o seu paciente. E eu vou te explicar exatamente o porquê. Quem aí já atende e já aconteceu assim com você? Fala, Paula. Quem já atende, fala aqui, ó. Fala eu. Quem já atende e aí chega o paciente lá e fala assim: Nutri, eu quero ganhar massa, mas nessa região, eu quero ganhar massa na perna. Eu queria minha perna mais forte, eu queria meu bumbum maior, né? Eu queria, sei lá, meu peito maior. Mas eu também queria perder gordura aqui nessa região. Quando o paciente ele chega, ele não entende como que funciona o corpo dele. Então ele fala literalmente o que ele quer. Você fala, qual que é o seu objetivo? Eu quero, sei lá, trincar o abdômen, ganhar costas, crescer minhas pernas, crescer meu braço. E aí você fica confuso. Você fala, putz, calma aí. Ele quer trincar o abdômen, aí você já pensa em emagrecimento, você pensa em definição. E ele fala, não, mas eu também quero aumentar minhas costas, aumentar meus músculos das pernas. E aí você fica, putz, o que eu faço, né? Muitas vezes isso pode acontecer com você e aí você fica confuso. Mas na verdade você precisa conscientizar o teu paciente. Você precisa entender o que ele quer para de fato ser assertivo na prescrição dietética. Uma coisa que eu faço é sempre explicar para o meu paciente o porquê de todas as estratégias que a gente vai fazer. Isso eu percebo na prática que gera mais resultado. Porque quando eu explico o porquê que ele vai fazer algo ou o porquê que eu estou passando aquela estratégia, ele tende a seguir, porque ele tende a entender a importância daquilo por efeito no corpo dele, né? Então o primeiro ponto é entender o que o paciente quer, para depois você explicar para ele como será feito. E aí, claro, alinhar a expectativa. Vou contar uma história aqui, né? Isso me lembrou até uma história, que foi justamente quando eu percebi assim, que putz, hipertrofia é um ponto que pode gerar resultados ruins para você quando você pega cliente de hipertrofia. Quando você pega paciente de hipertrofia, se você não sabe manipular muito bem a conversa, o alinhamento de expectativa e as estratégias, você pode acabar perdendo muitos pacientes. Inclusive, eu tenho na verdade esse paciente que chegou até mim porque passou em uma Nutri e em 15, 20 dias mais ou menos já marcou comigo. E aí quando passou comigo eu perguntei, cara, e aí, me conta, né, se já fez alguma coisa, se já tá tentando mudar. Ele falou, olha, eu tava há 15, 20 dias atrás, eu passei numa nutricionista e eu não gostei do que ela fez e por isso que eu passei com você. E aí eu falei, putz, mas me explica, né, o que aconteceu? Eu já perguntei pra ele me falar pra justamente não repetir o erro. E aí, não que a profissional é ruim, mas o que será que aconteceu? Eu fui investigar. E aí ele me contou, olha, eu queria ganhar massa muscular. E aí ela me passou uma dieta, eu comecei a seguir a dieta, não errei nada, tava treinando e eu comecei a ganhar barriga. Eu senti que eu tava engordando. E aí eu, fiquei com medo, parei de seguir a dieta, voltei a comer do jeito que eu comia antes, que eu não tava engordando antes, e aí eu marquei contigo. Aí eu entendi que quando ele falou pra Nutri que queria ganhar massa muscular, a Nutri pensou, hipertrofia, superávit calórico, aumentar a comida, comer mais do que ele tá comendo, porque ele já tá treinando, ele quer ganhar mais, então vou dar mais comida. E aí, ele justamente foi o que aconteceu, ele me contou isso, falou que foi exatamente essa conversa que a Nutri teve com ele, só que ele me explicou que quando ele começou a ganhar barriga, ele desistiu da dieta. E aí eu perguntei pra ele, o que você quer? É ganhar volume ou você quer se olhar no espelho e se ver mais forte? E aí ele falou, não, quero me olhar no espelho e me ver mais forte. Eu falei, você tem interesse, por exemplo, nas suas roupas, elas ficarem mais apertadas?
Aí ele falou, até queria. Eu falei, mas entre isso acontecer, entre se olhar no espelho e aparecer que tá mais forte, que o músculo tá empurrando a pele, qual que você prefere? Aí ele falou, eu preferia que meu músculo ficasse mais aparente. E aí eu entendi que ele não queria ganhar massa muscular. Ele queria, na verdade, mostrar a musculatura. E mostrar a musculatura iria para um outro caminho, um caminho mais de recomposição corporal no caso daquele paciente. Ou, sei lá, para outros seria de fato hipertrofia, que são muito magros e não tem muito o que mostrar, de fato seria hipertrofia. Então eu percebi que o que aconteceu ali foi uma falha de interpretação da Nutri. Por isso que entender o que o seu paciente quer é de fato muito importante para você entregar o que ele precisa. Quando ela entregou algo que seria útil para ele, que seria de fato comer mais, né, ter um superávit calórico e ganhar massa muscular, ela esqueceu do que ele valorizava. E o que ele valorizava era a definição também. Por conta disso, ela perdeu o paciente. E aí que vem um insight para você. Todos os pacientes que você atender, inclusive os de hipertrofia, você tem que tomar muito cuidado. Quando você perguntar para ele o que você quer, vá a fundo, de fato, o que incomoda essa pessoa. Para você passar a estratégia que seja assertiva para o que ela quer. E aí você vai gerar resultado que para ela vai ser satisfatório. E para ela sendo satisfatório, ela vai indicar você, ela vai, enfim, voltar contigo mais vezes, ela vai ser seu paciente por mais tempo, né? Você vai evitar de ter o que a gente chama de churn, que é a desistência ali do seu paciente no seu acompanhamento, nas suas consultas, enfim. Né? Então aí acho que já fica claro a importância de você entender exatamente o que você quer. E por isso que hipertrofia pode ser tão complicado. Porque se você não entende o que o paciente quer, muitas vezes você vai passar algo que ele precisaria, mas pelo que você entendeu o que ele quer, e ele não vai se sentir bem seguindo aquele processo e eventualmente pode acabar desistindo do teu acompanhamento. Então isso é um pouquinho um overview geral sobre o entender de fato o que o paciente quer, né? Bom, tô aqui com o meu roteiro e ó, já bati num ponto aqui, deixa eu... Não tô com a minha caneta aqui, mas deixa eu colocar aqui então que eu já bati. E agora eu vou falar então como não passar uma dieta de hipertrofia. Pô, Maeda, você vai falar como não passar uma dieta de hipertrofia? Sim, eu vou falar, porque muitas vezes você prescreve uma dieta correta para a pessoa errada. Então, como não passar uma dieta de hipertrofia? Eu até selecionei aqui alguns públicos, né, que pode ser o que você atende e que você está atendendo da maneira menos correta possível. Então, vamos entender aqui, tá? Então, como não passar uma dieta de hipertrofia? Vamos lá, o primeiro ponto é entender se o paciente ele já é treinado ou se ele é destreinado. Se você pega um paciente treinado, você não pode fazer uma dieta de hipertrofia para ele pensando que quanto mais melhor. Por exemplo, o paciente treina bem pra caramba, o paciente já treina há anos, o paciente ele já tem uma boa quantidade de massa muscular. Então eu vou dar muita comida para ele porque ele vai melhorar muito o treino dele. E aí ele melhorando muito o treino dele, ele vai ganhar uma massa muscular significativa. E aí que você se engana. Porque na verdade... na ciência, na literatura, olha aqui a teoria prática geradora de resultado, em UTPR. Na ciência, na literatura, o que a gente vê é que quanto mais treinado o paciente, né, o indivíduo for, menos treinável ele é. Ou seja, para aquele paciente melhorar 1%, um paciente que já é muito treinado, um atleta de alto rendimento, por exemplo, né, é muito difícil ele melhorar. Para ele ganhar 2 quilos de massa livre de gordura, é muito difícil comparado a um indivíduo destreinado. E aí nem sempre a resposta é quanto mais melhor. Teve até um estudo que pegou atletas olímpicos para fazer dietas, né, focadas em ganho de massa muscular. E aí colocaram um superávit de 500 calorias, o que é o mínimo geralmente que você costuma prescrever, não te fala a verdade. Dieta de hipertrofia geralmente se faz 500 calorias de superávit. O que acontece? Presta atenção, o que acontece? Superávit calórico, para quem não sabe, é comer mais calorias do que você gasta, tá bom? Então, quando você coloca uma dieta de superávit calórico de 500 calorias, que eles fizeram em indivíduos muito treinados, atletas olímpicos, o que acontecia é que eles ganhavam mais gordura do que massa muscular. E aí você fala, não faz sentido. Por que eles ganharam mais gordura, sendo que eles são super treinados, treinam muito bem, dormem bem, se alimentam bem? Porque aqueles atletas já têm uma quantidade muscular que é muito alta. Então, para ele construir novas proteínas musculares, é muito difícil. E aí você coloca um superávit calórico maior, pensando que quanto mais nutriente, quanto mais comida, mais energia ele vai ter para construir massa muscular. O que você esquece é que ele já está muito próximo do limiar máximo fisiológico dele.
E aí, como ele já está muito próximo disso, desse limite natural, vamos dizer assim, ele precisa de muito tempo para construir uma quantidade significativa de músculo. E quando você tenta acelerar isso, você, né, como consequência, sobra energia demais e essa sobra é compactada em gordura, que é basicamente um estoque energético do nosso corpo. Então, quando você pega um paciente treinado, você não vai passar dietas de superávit imenso para essa pessoa. Você não vai passar 500, 1.000, 2.000 calorias, tá? Porque quando você faz isso, você basicamente vai estar querendo acelerar um processo que para esse cara não dá. Inclusive, por isso que hipertrofia é um quadro complexo, né? Muitos pacientes às vezes vão chegar até você e você vai querer gerar um resultado rápido, não vai alinhar as expectativas com esse paciente e o que vai acontecer é que ele vai ter pressa. Ele vai achar que ele vai ganhar 5, 10 quilos rápido e ele não vai ganhar. E por querer ter essa pressa, por querer correr atrás muito rápido desse resultado, sei lá, ele vai acabar comendo mais do que você passou ou você vai passar mais do que deveria e ele vai ganhar sua gordura. O peso na balança vai até aumentar, mas o peso de massa livre de gordura, de músculo, não. E aí você está gerando um resultado que é ruim, na verdade, para o corpo dele. Está acumulando mais gordura, o que não é legal, tá? Então isso é um ponto aí importante para a gente olhar. Outra coisa, quando não passar a dieta de hipertrofia. Ó, é legal que você tenha isso aqui, ó. É legal que você tenha um adipômetro. É legal que você faça uma avaliação física no seu paciente antes de passar uma dieta de hipertrofia, tá? Porque assim, quando você faz isso, quando você avalia de fato, fisicamente o teu paciente, você entende, né? Pode ser fisicamente, através de um adipômetro, ou no mínimo, se for online, eu consigo gerar muitos resultados online bons. Né? Mas assim, você precisa ter uma constância de foto. Então eu peço sempre foto pro meu paciente, para ele mandar foto ali, para eu ver como ele tá no início, como ele tá depois de 30 dias, eu vou explicar o porquê, depois de um período, enfim. Eu vou pedindo sempre fotos ali no processo de hipertrofia para ver, de fato, se a dieta faz sentido manter, ou tirar, ou adicionar, tá? Então quando não passar, quando o seu paciente chegar para você e ele tiver com um percentual de gordura, presta atenção, quando ele tiver com um percentual de gordura, já na minha opinião, isso, tá? Isso aqui é a minha opinião, é o que eu faço no meu trabalho. Isso aqui não necessariamente é 100% científico. Isso, claro, tem ali o científico por trás, mas aí vem a personalização do trabalho de cada um. Quando eu faço a avaliação do meu paciente e ele vem de um contexto sedentário, ele vem de um contexto, sei lá, que ele tem um sobrepeso, e aí eu faço a avaliação física dele, eu jamais, mesmo que ele fale que quer ganhar massa muscular, eu jamais passo um superávit calórico. E eu vou explicar o porquê. O paciente que tem sobrepeso, o paciente que, enfim, já tem uma quantidade de gordura maior, ele consegue ganhar massa, gerar hipertrofia, perdendo gordura. Mesmo que em déficit calórico. Por isso que eu falo, nunca passe uma dieta de hipertrofia, vamos colocar isso entre aspas, para um paciente que tem sobrepeso, tá? Então quando eu falo dieta de hipertrofia, é o superávit calórico. Não faz sentido, porque ele tem energia sobrando no corpo dele para conseguir utilizar para as necessidades fisiológicas e ainda assim, com o estímulo de treino, conseguir estimular o ganho de massa muscular. Para vocês entenderem algumas coisas aqui, uns conceitos bem básicos, o estímulo que gera hipertrofia, o estímulo para geração de ganho de massa muscular é sempre, ou quase sempre, ou melhor assim, quase sempre o treinamento. Ainda mais se esse treinamento for um treinamento com carga, tá? Seja um crossfit, seja uma musculação. Ah, mas sei lá, um HIIT não pode gerar hipertrofia? Depende. Num paciente que ele é sedentário, que vai ajustar a dieta, que vai dormir bem, que vai fazer o HIIT, vai gerar hipertrofia. Vai gerar hipertrofia no termo científico ali, avaliando o ganho, né, o aumento da área de secção transversa. Vai gerar hipertrofia, legal. Mas vai gerar uma hipertrofia significativa? Não, não vai gerar, não vai construir um físico musculoso. Então, para construir um físico mais musculoso, precisa ter o treino. Por quê? O que faz? O treino vai lá, você estimula, a sobrecarga faz com que exija ali uma sinalização a nível molecular, que, enfim, gera respostas imunológicas e tudo mais, e essas respostas imunológicas vão reconstruir aquele tecido, ou vão construir um tecido mais forte, melhor dizer assim, né? Vão ativar células satélites, enfim. Teoria. Vamos para a teoria aplicada à prática. O que você faz? Quando você entra com uma nutrição adequada para a hipertrofia,
Se for única e exclusivamente focado em ganho de massa muscular, você faz um superávit calórico, por exemplo, você liga o sinal verde para o corpo ganhar massa. É quase que assim, o treino estimula e a nutrição permite com que aquele estímulo efetivamente aconteça. Então o treino fala assim, ei, músculo, vamos construir novas proteínas. E a nutrição é o chefinho de trânsito que fala assim, não, aprovado, pode pôr para dentro aí, vamos construir, vamos colocar aqui, vamos fazer o músculo assim. A nutrição faz esse papel, tá? A nutrição é o guarda de trânsito ali, é o quem aprova ou não aprova, tá? É isso, a nutrição ela é um papel permissivo dentro da hipertrofia. Por que permissivo? Porque o treino estimula e a nutrição oferece o substrato, oferece energia, oferece proteína, oferece carboidrato, oferece lipídio, tá? Então é assim. Agora, só a nutrição, dificilmente a gente vai ter uma hipertrofia correta. Por isso que tem que ter o treino. Então o paciente que é sedentário, se antes de você querer ganhar massa muscular com esse cara, primeiro já fala do treino. Já deixa na cabeça dele o treino. Segundo ponto. Presta atenção, segundo ponto. Quando o paciente, aquele caso que eu falei, que ele tem um sobrepeso, esse paciente ele não pode receber superávit calórico. Esse paciente ele tem que começar a comer cada vez menos do que ele vem comendo. Então, por exemplo, ele já está em superávit calórico e não está treinando. Você diminui as calorias que ele está comendo, submete esse cara ao treino, estimula ele a treinar, às vezes, estimula ele a contratar até um profissional da área para que ele comece a treinar corretamente. E aí, mesmo comendo menos calorias, você vai ver que o corpo dele vai começar a se adaptar e vai gerar essa hipertrofia. Então, nesse caso, pode até submeter ele a uma dieta normocalórica ou polêmica aqui, ou com déficit calórico. Depois a gente fala sobre isso mais pra frente. Mas é possível. Agora, quando o paciente, ele é aquele cara que come e não tem resultado, o segredo não é dar mais comida. O segredo não é dar mais comida. É um outro erro muito comum. Não se prescreve dieta de hipertrofia assim. Chega aquele paciente magrinho pra você, que come pra caramba e não consegue ter resultado, o segredo não é dar mais comida. O segredo para esse paciente é você avaliar o contexto que ele está. Não é só sobre calorias. Então, por exemplo, ele come muito, mas ele come muito alimento ultraprocessado. Primeiro ponto, já não é legal. O intestino desse cara já não está legal. Por quê? Excesso de açúcar, gordura, sódio, que ele está colocando para dentro para buscar essas calorias vazias, essas calorias que prometem o ganho de massa. Então, muita coisa entrando aqui não é de qualidade. Isso afeta a microbiota intestinal, isso afeta a capacidade absortiva desse cara. Aí esse cara começa a ir 3, 4 vezes no banheiro, fezes volumosas, às vezes nem diarreicas, mas volumosas. Esse cara não está absorvendo nada. Então não é dando mais comida que você vai resolver o contexto. Para esse cara, às vezes vale a pena você o quê? Reduzir comida, mas colocar uma qualidade nutricional ali, para que ele coma bem, para que ele melhore essa capacidade absortiva. Às vezes até vale a pena você entrar com enzimas digestivas, para que ele consiga, de fato, aproveitar o que ele está comendo. Quem já ouviu aquela frase, nós somos o que nós comemos, Você é o que você come. Eu concordo parcialmente com essa frase. Nós somos o que nós comemos, absorvemos e metabolizamos. Aí sim, aí beleza. Então, nós somos isso. O que nós comemos só, não, porque se não estiver metabolizando. E se estiver só piorando ali nossa microbiota? Então, assim, tem que ter um olhar muito ao contexto daquele paciente. Então, não é só porque ele come muito que você vai dar mais comida para ele ganhar mais massa. Não. E outra coisa, às vezes ele come muito, ele tá tendo resultado. Aí você faz a avaliação física dele, ele tá ganhando massa muscular. Para que você vai querer aumentar muito as calorias dele? Para que ele ganhe, 5% a mais de massa e 30%, 40% a mais de gordura? O ganho de massa muscular ele leva tempo. Por isso que eu falo, hipertrofia de maneira didática, existe a sarcoplasmática, que rapidamente ali a gente consegue ver resultado. O cara não estava comendo bem, não treinava, aí você começa a oferecer carboidratos, treino, ele aumenta a quantidade de glicogênio muscular no músculo, e aí, ele teve uma hipertrofia. Entrou com creatina, aumentou a quantidade de água intramuscular,
teve hipertrofia, ganhou massa livre de gordura, porque isso conta como massa livre de gordura, ou você está focando em uma hipertrofia verdadeira, entre aspas, uma hipertrofia que a longo prazo ocorre, que é a construção de proteína muscular. Então você tem que entender e explicar para o teu paciente que o processo a curto prazo ocorre de uma forma, a longo prazo que é o resultado desejado, a longo prazo que é o resultado verdadeiro. E aí já vem até outra questão, então como que eu faço, não só para explicar, mas para conduzir meu paciente a uma dieta de hipertrofia adequada? Vamos lá, chegou um paciente aqui que ele é treinado, já falei, quanto mais treinado, menos treinável, o segredo não é dar muita caloria. Com esse paciente você vai entregar para ele um superávit calórico leve, cerca de 300 calorias. 300 calorias para esse cara, e você vai apostar no quê? No tempo. Você vai ver se, por exemplo, esse cara que é muito treinado, se ele está se esforçando muito, se ele está treinando muito à noite, o sono dele está ruim. Aí você vai lá e ajuda a tratar o sono. Você vai investigar nesse cara que é muito treinado, que passa por competições às vezes, se o intestino dele está ruim. Ou esse cara que é muito treinado e sei lá, ele tem uma empresa, ele tem muito estresse, tem gastrite. Você vai investigar se o intestino dele está bom. Você vai tratar o que é auxiliar do processo, que vai além do treino, que vai além das calorias ingeridas, que vai além do carboidrato, proteína e gordura que você oferece. Então, hipertrofia é um contexto inteiro que você tem que cuidar. Outra coisa. Bom, se a gente falou então aqui de sobrepeso / obesidade, esse cara você pode colocar ele um déficit calórico, que ele vai ganhar massa muscular. Se ele é sedentário, é obeso, se ele começar a treinar, mesmo com um déficit calórico de 1000 calorias, ele pode ganhar massa muscular. Por quê? Porque ele tem uma reserva energética gigantesca. Se ele tem 30, 40 quilos de gordura acima do que ele deveria ter, ele tem muitas calorias estocadas que podem ser utilizadas. E exatamente por isso que você pode submeter ele a um déficit calórico e ainda assim ele vai ganhar massa muscular. E como que você vai calcular a dieta de hipertrofia? Né? Isso é de maneira mais prática. O primeiro olhar é sobre as proteínas. Geralmente você vai fazer isso. Então você vai tentar garantir para esse cara proteínas de 1,6 grama quilo a 2,2 grama quilo. Isso seja para um quadro de obesidade, seja para um quadro, né, de um indivíduo treinado. Eu até diria que num quadro de obesidade, né, ou de sobrepeso, vamos sair da obesidade, vamos para o sobrepeso aqui. Né, alguém que está gordinho ali, quer perder gordura e quer ganhar massa, esse cara você pode até colocar um pouquinho mais de proteína, acima um pouco de 2,2. Por quê? Não é porque isso vai estimular mais sinalização de crescimento muscular, não é por isso. Na verdade, é porque você vai ajudar ele a sustentar a dieta, vai dar mais saciedade para ele. Porque lembrando, esse cara ele consegue, mesmo em déficit calórico, ter hipertrofia, tá bom? Vamos lá. Então, 1,6 a 2,2 que são as recomendações gerais aí e dependendo do contexto um pouquinho mais. Quando se trata de carboidrato e proteína, você tem que lembrar que carboidrato e lipídio, você tem que lembrar que carboidrato e lipídio são fontes de energia, tá? Porém, lipídio, olhando assim o lipídio e o carboidrato, quando você compara um com o outro, o lipídio tem mais caloria. Então, se o lipídio tem mais caloria, ele tem 9 calorias, a gente pode usar ele de forma estratégica para pacientes que realmente precisam de um superávit calórico mais alto. Aquele paciente que precisa comer mais. Esse paciente que precisa comer mais, a gente pode apostar, por exemplo, em adicionar mais azeite na dieta dessa pessoa. Uma gordura boa. A gente pode adicionar pasta de amendoim para essa pessoa, que é uma gordura boa. A gente pode adicionar oleaginosas. Olha que interessante também isso. Eu estava falando sobre intestino, né? Se você passa pasta de amendoim ou passa o amendoim sem processamento algum, você não tem a mesma absorção das calorias. Então, um alimento minimamente processado, um amendoim integral processado, só em formato de pasta, já vai mudar a quantidade calórica absorvida. Olha que interessante, né? Então, não é só sobre as calorias que você vê lá no seu software, é muito mais do que isso, né? Nutrição é muito mais caloria. Nutrição, o papel do nutricionista é estar nutrindo o seu paciente. Nutrindo ele com nutrientes, nutrindo ele de esperanças, nutrindo ele de resultados, né? Então, tem que de fato nutrir esse paciente. E aí, só por isso você já tem que pensar quais alimentos você vai utilizar. Então, pasta de amendoim, por exemplo, azeite, oleaginosas, castanhas, né? Enfim, nozes,
são alimentos fontes de lipídios que vão ajudar sim a gente a aumentar a caloria desse cara, que é legal, que muitas vezes a gente precisa. Mas calorias de alimentos diferentes respondem de maneiras diferentes. Bioquimicamente falando, né, vamos para a prática, para a teoria, para pensar na prática e gerar resultado. Quando você olha caloria de gordura e caloria de carboidrato, é mais fácil gordura virar gordura. Porque a gordura ela só precisa ser estocada. O carboidrato ele precisa por uma via, que é uma via de lipogênese a partir de carboidrato, que é mais complexa para acontecer. Além disso, quando se trata de treinos, por exemplo, de musculação ou crossfit, na parte de estímulo para geração de hipertrofia, de sinalização anabólica, que é ali o cara carregar carga, fazer treino de resistência, aquele treino utiliza mais do sistema ATP-CP, que envolve a creatina, e do sistema glicolítico, anaeróbico principalmente, que utiliza carboidrato. Ou seja, para esse cara que o foco é treinar mais, treinar melhor, para gerar mais estímulo de hipertrofia, para então a consequência é a nutrição permitir que o estímulo vire algo real, vire realidade, vire músculo mesmo, pensando nesse cara, não pensa só em aumentar calorias de qualquer forma. Pensa em suprir esse cara de carboidrato. E aí, você entra com um recurso lipídico quando ele não aguenta mais o carboidrato. Seguinte, quando que você vai fazer isso? Presta atenção aqui comigo. Quando se trata de uma dieta de hipertrofia de um cara, só para trazer o ponto de novo. Dieta de hipertrofia de alguém que treina muito bem, treina por um longo período no dia, gasta muita caloria, não tem muito tempo para se alimentar, por exemplo. Casos aí de jogadores de futebol que precisam ganhar massa muscular muitas vezes. Casos aí de atletas de natação que treinam muitas horas. Casos de atletas que curtem, né? Que não são atletas de fato, mas que curtem um endurance, mas também quer ter um shape ali com mais massa muscular. O cara treina muito, ele gasta muita caloria, ele não tem muito tempo, às vezes pela rotina de treino e também pela rotina de trabalho, de comer bastante. O que você vai fazer? Nesse caso, você vai dar o aporte mínimo necessário de proteína, vai manter ali os 2,2 gramas quilo. Você vai dar o máximo possível de carboidrato, dentro do que faz sentido, de alimentos que realmente têm uma boa matriz alimentar, pensando ali no intestino desse cara. E você vai entrar com os alimentos que são densos em caloria, lipídicos, de boa qualidade nutricional. Aí vem o azeite, vem as oleaginosas, vem a pasta de amendoim. E quando o contexto é diferente? Quando o contexto é o cara que não gasta muita caloria. Por quê? Porque o cara ele trabalha sentado, ele trabalha em escritório, é um nutricionista que trabalha atendendo o dia inteiro, fica sentado o dia inteiro, é um sedentário. A única coisa que ele faz é treinar. Entendeu? Ele é sedentário, mas ele treina. A rotina é de um sedentário que treina, tipo isso. Nesse caso, não faz sentido você aportar muita caloria advindo de lipídio. Nesse caso, faz sentido você dar a proteína necessária, deixar os lipídios mais controlados dentro das calorias totais e fornecer para esse cara o máximo de carboidrato possível. Para quê? Para que ele consiga utilizar tanto para gastar no treino quanto para ressintetizar o que ele gastou. Além disso, o carboidrato, se vocês não lembram, tanto o carboidrato quanto a proteína estimulam, né, proteína de alto valor biológico, estimulam a insulina. Quando o cara treina, né, ele enfim é saudável, eutrófico, a insulina tem um papel muito legal no músculo. Ela tem uma ação que estimula o anabolismo e ela diminui o catabolismo. E para a gente ter hipertrofia real, nós temos que ter um controle entre o que a gente chama de MPS e MPB. Tá? O que é isso? É a quebra de proteína muscular, MPB, né? E a MPS é a síntese de proteína muscular, tá? Então é Muscle Protein Synthesis ou Muscle Protein Breakdown. Então esse controle é importante. Vocês vão ver isso nos artigos. Se eu tenho uma MPB maior do que uma MPS, ou seja, mesmo que no treino, mesmo que treinando, mesmo que comendo bem, eu consiga aumentar minha síntese de proteína, se a minha MPB for maior, eu não vou ter bons resultados, eu vou ter perda de massa muscular. Agora, se eu sintetizo mais proteína e se eu consigo controlar, segurar a minha quebra proteica, o resultado final é o acúmulo de massa. Por isso que ter um hormônio anticatabólico agindo, impedindo que a MPB aumente, é muito legal. Então o carboidrato e a proteína vão ter essa sinalização via insulina. Além disso, o carboidrato, tá? Vamos trazer tudo isso para a prática. Quando você fornece carboidrato ali na quantidade correta, você consegue
aumentar, se isso não tiver ajustado, você consegue aumentar a formação de glicogênio muscular. Então esse cara vai estar se sentindo mais cheio, essa paciente vai estar sentindo o músculo dela mais cheio, vai ter mais pump, vai treinar melhor. Isso tem um aspecto psicológico também na pessoa. Ela treina, ela vê ali o músculo enchendo mais, o músculo com contração, o músculo vivo que eles falam, né? No meu consultório eles falam muito isso. Caraca, parece que meu músculo tá vivo, eu treino assim, tem veia, tá aparecendo, tá legal. Então isso é devido ao aumento de carboidrato. E o carboidrato, ele é o principal gerador de energia no treino. Logo, se eu quero aumentar a performance, eu também quero fornecer mais carboidrato. Então, quando que eu vou usar o lipídio? Para o cara que não está conseguindo comer as quantidades de calorias necessárias, que ele treina muito, desgasta muito com a rotina dele, até fora da academia. E aí, por isso que eu vou entrar com uma dose lipídica mais alta. E aquele cara que tem uma rotina mais parada, que só treina musculação, ele vai gastar em torno de 350 calorias no treino, 400 calorias no treino. Isso aí eu vou suprir com carboidrato. Eu vou suprir ali com arroz, mandioca, batata inglesa, tá? Eu vou dar ali alimentos que de fato são bons para ele, né? Ah, não tô conseguindo comer tanto. Então o que você vai fazer? Aí você coloca um suco de uva, um suco de laranja, você coloca uma salada de fruta com mel, você faz ali uma vitamina com aveia, banana, leite. Aí sim, aí você vai suprir esse cara de energia de carboidrato que faz sentido para ele. Então hipertrofia não é só aumentar a caloria. Hipertrofia é fornecer os alimentos certos, na quantidade certa, na frequência certa, para a pessoa certa. Ah, azeite a rodo para todo mundo tá em hipertrofia? Não. Ah, comer hambúrguer 3 vezes na semana que eu tô em hipertrofia? Não. A não ser que seja um hambúrguer de patinho, um queijinho mais magro, um pãozinho ali, né? Evitar ali o excesso da manteiga, colocar uma saladinha, aí beleza. Agora, putz, aquele hambúrguer lá do fast food, não, aí não. Entendeu? Tem que dar alimento que vai nutrir o paciente. Lembra, nós somos nutricionistas. Aqui, ó, o quadro é o Nutrindo Consultório ao vivo. Eu quero te ajudar a ter mais resultado, a gerar mais resultado para o seu paciente para ter mais resultado no seu consultório. Enfim, ou ter mais resultado no seu consultório futuramente, que você que quer empreender, ter seu consultório, é com vocês que eu tô falando. Se você quer isso, você tem que nutrir teu paciente. Igual eu tô nutrindo teu consultório, entendeu? Esse é o contexto. E ó, inclusive, tem mais um ponto aqui pra gente tocar. Não, a cada quanto tempo fazer uma consulta? Esse é o ponto importante. Quando se trata de hipertrofia, eu gosto de ter uma consulta primeira, mais breve. Então, por exemplo, 45 dias depois que o paciente veio no seu consultório, é legal ver ele. Tem alguns casos que até 30, depende do paciente. Por quê? Ele vai ter ganho massa muscular de forma significativa? Não. Não vai ter construído massa muscular de forma significativa. Mas, olha só que interessante. Você vai conseguir avaliar se o sono dele melhorou, se a disposição dele melhorou, se o treino dele melhorou. Principalmente se ele for destreinado. Você ainda vai conseguir avaliar se ele for destreinado, até ganho de massa muscular ele tem. Se esse cara vem no teu consultório mais breve, você consegue ver se ele ganhou muita gordura nesse período curto. Aí você vai entender sobre esse cara. Ah, eu passei a mais. Eu passei calorias a mais. Vou reduzir um pouco as calorias. Ah, não ganhou nada de gordura e o peso está aumentando bem pouquinho. Então talvez eu possa até aumentar um pouco as calorias. Então essa primeira análise é para entender de fato os resultados primários, para não errar no longo prazo. Agora o teu paciente já veio algumas vezes lá, a cada 45 dias, né? Aí você começa a fazer um tempo mais espaçado. A cada 2 meses, já vai ficando legal. Putz, beleza? Cada 2 meses você vai ver resultado. Agora lembra, quanto menos treinado ele for, mais resultado ele vai ter nesse período. Quanto mais treinado ele for, menos resultado. Porém, tem uma questão importantíssima que vai além da teoria. E aí é a prática que gera resultado. Seu paciente é um ser humano. E aí, cara, se ele for muito treinado, geralmente esse cara é focado. Ele não erra. Então, se o cara é treinado, é focado, não erra, você pode ver ele a cada períodos mais longos, até 3 meses, dependendo do cara. Se ele já está com você há um tempão, você já conhece o corpo dele, a cada 3 meses. Agora, se o paciente for destreinado, não for focado, se você ficar 3 meses sem ver esse cara, mesmo fazendo um acompanhamento, ele não vai dar o máximo dele. Muitas vezes, por não ter o compromisso de te ver, de ter avaliação, ele vai dar uma largada, ele vai beliscar muito, ou ele vai comer em excesso coisas que não estavam na dieta porque ele está em hipertrofia. Então, a cada quanto tempo vê esse cara? Entenda o contexto, entenda o paciente.
Ele é bem focado? Eu posso, depois de um tempo, ver ele a cada períodos mais longos. Ah, ele não é muito focado, então vou restringir a cada 45, 60 dias. Então esse é um ponto importante que vai além da estratégia dietética, percebe? Isso aqui é uma estratégia comportamental do paciente. Tá? É uma estratégia de analisar a pessoa que você está atendendo. Isso é individualidade. A individualidade vai além da biológica. Tá? Nutri, presta atenção. Se você quer ter resultado, você tem que ter a teoria, você tem que ter a prática, mas tem que entender contexto, cara. Você tem que entender que você está atendendo um ser humano. Então isso é um ponto importante. Tá? E assim, para finalizar aqui a nossa live, esse nosso encontro, quando parar e quando começar a hipertrofia? Quando eu faço o stop e quando eu piso no acelerador com o meu paciente? De novo, você está atendendo um ser humano. Se você está atendendo um ser humano, você tem que entender o que ele quer. Paciente quer ganhar massa muscular, mas nós estamos em dezembro e ele vai ter uma viagem em janeiro. Pô, pergunta pra ele, você quer dar uma secada agora? Pra depois a gente voltar? Tudo bem, a gente dá uma secada agora, depois você volta. O cara vai falar, pô, beleza, eu topo. Então você tem que entender o contexto. Mas, do ponto de vista técnico, se o teu paciente, presta atenção nisso, se o teu paciente, ele tá ganhando muita gordura, o cara já tá vindo num processo há meses, 6, 9 meses de hipertrofia, e ele começou a ganhar aí 1 para 1 quilo de gordura para 1 quilo de massa muscular, eu já paro já. Eu já não acho legal. Eu acho que é melhor você priorizar o ganho de definição, assim, né? Ganhar mais definição. Ou pelo menos a manutenção daquele peso novo, mas ir adicionando um pouquinho mais de cardio. Fala pro cara, ó, se movimenta um pouco mais, gasta um pouco mais de caloria para ir dar uma reduzida, né? Então acho que já é legal. Agora, enquanto o paciente estiver ganhando 2 kg de massa para cada meio quilo de gordura, pé no acelerador. Pé no acelerador. E claro, define até quantos % você vai chegar com esse paciente. Ou visualmente, até quanto a gente vai. Ah, eu vou até uma circunferência de cintura X. Né? Então você pode, ou foto, você pode definir isso previamente com o teu paciente. E aí, claro, você vai conseguir metrificar os resultados, se eu continuo ou se eu paro. Se a gente manter uma dieta de hipertrofia com superávit calórico muito alto, né, ou pelo menos com superávit calórico alto, ali 500 calorias, por exemplo, e chega no final do ano, e aí tem muitas tentações, e a pessoa vai furar muito a dieta, ele vai engordar esse paciente. Por quê? Porque ele já está num superávit calórico que era para ser controlado, mas além disso ele está comendo muita besteira. Então qual que vai ser o resultado? Ganhar mais gordura do que esperado. E não foi um erro estratégico, dietético, que você prescreveu errado. Foi um erro de entender o contexto. Por isso que você tem que entender o contexto. Teoria prática, mas que gera resultado. TPR. Sem isso, não dá certo. Então, Nutri, se você curtiu aqui, ó, se você quer rever algum ponto, esse nosso encontro do Nutrindo Consultório ao vivo vai estar salvo no meu perfil. Você pegar umas anotações, rever alguns pontos. Inclusive, pega esse Nutrindo Consultório ao vivo e manda para algum amigo teu. Manda para um outro Nutri, outra colega Nutri, outro estudante de nutrição, para pegar uns insights aqui, para sair da teoria que não é aplicada à prática e ir para a teoria, para a prática que gera resultado. Porque afinal, eu tô aqui para ajudar você a gerar mais resultado do teu paciente. Para isso, gerar mais resultado para você.